Olá, amigos. Bom dia. São 4 horas e 44 minutos do dia 10 de junho de 2023. Estamos continuando a nossa série para ser um mago perfeito e esse é o quarto vídeo. Lembramos que o anterior é muitíssimo importante para a compreensão desse. Portanto, o citaremos. Vamos fazer uma pausa para convidar todos a divulgarem o canal, se inscreverem. Há muita gente que visualiza. Nós estamos com 2.000 visualizadores, mas apenas 1.850 inscritos. Então, agradeceria o like, que a maioria não dá, e o convite ao seu amigo que veja o nosso canal, que é o canal da verdade, um canal de ciências que são pouco, vamos dizer assim, exploradas e incorretamente pela maioria dos vídeos que vocês assistem aí. E, finalmente, agradecer o que já se formou. Já constituímos nosso Colégio dos Magos Caldeus, já é uma realidade. Você pode se inscrever nele. Abaixo do vídeo tem como. E fazer também a nossa gratidão por todos aqueles que têm feito a contribuição mensal, dando a importância que nós estipulamos, segundo suas posses, né, a partir de R$50, e há pessoas que não conseguiram, e eu não deixei de fora, incluir R$35, só posso dar isso, professor. Eu falei, não tem problema, está inscrito. Enquanto isso, uma senhora portuguesa contribui com R$175. Então, uma coisa vai equilibrando a outra. O importante é que ninguém pode ficar de fora, porque o nosso trabalho é muito sério. Vamos então ao vídeo? Vamos. Fiz um texto, para não me desviar muito do assunto, porque ele é muito vasto. Vamos ler? A Pátria da Umbanda. Então, agora vamos entrar no tema de cabeça. Vimos no vídeo anterior o combate de Marduk e Tiamat. Voltem a eles se quiserem, não posso repetir. Também não tem uma figura que mostre Marduk e Tiamat, mas em qualquer pesquisa vocês poderão ver no Google, né, Marduk e Tiamat, e vocês verão. Como não tem impressora, então seria fácil com a impressora mostrar aqui, né, a cópia. E não quis usar o nosso pequenino computador, o netbook, né, porque seria só isso. Então, vamos ter que ficar só com a imagem de um herói, Marduk, e de uma vilã, Tiamat. Nesse combate, figura com clareza duas coisas. Que é a transmigração, a crença que aparece no trecho, no qual Marduk diz a Anshar, seu avô, que é quem o convida. Primeiro convida Enki mata Apsu, mas não tem coragem de combater Tiamat. Mas meu filho terá, diz ele. E o filho de Enki é Marduk. Enki será o Javé posterior. Então, vemos que Marduk se apresenta e diz que combaterei Tiamat, meu avô. Porém, vou precisar do poder dos 300 deuses do panteão sumeriano. E aí, olha só, o que é isso? Vou precisar de um exército? Não.
Então, os 300 deuses, sob a ordem de Anu, o rei dos deuses, o deus-chefe no panteão sumeriano, vêm de um por um desfilando diante dele e transmigram. Olha bem, o texto é claro. Vocês podem ler, eu li em Misseriade, vocês veem de novo no vídeo anterior. Transmitem vivos e pelo seu próprio poder, cada um 10% da sua capacidade mágica ou sobrenatural, que foi pedido por Marduk. Olha, transmigram, transmitem, aqui ainda em vida, segundo aquilo que Tótimo ensinou, só a posteriori. Mas não vou, vamos dizer assim, negar essa possibilidade de uma pessoa transmigrar aquilo que sabe para outra mente. Inclusive, há experimentos a esse respeito que estão sendo feitos. E esse fato vai se repetir na Bíblia, quando Eliseu, vivo, vai se despedir de Elias, vivo, né? A morte de Elias é a parte final, e ele pede, quando Elias diz a Eliseu, pede-me o que quiseres, e aí, antes que eu te seja tirado. E Eliseu diz, me dá a porção dobrada do teu espírito, ou seja, transmigra para mim aquilo que você tem. Elias diz, coisa difícil me pedes. Contudo, estou citando o texto de cor, se vires como eu serei levado, tu tens 2 partes do meu espírito. A terceira era do próprio Eliseu. Outro fato de transmigração simples, na Bíblia. Então, é bíblico. Nós temos, então, a Bíblia, vocês sabem que tem raiz na Suméria, e aqui, no sumeriano, fica claríssimo. 300 deuses passam e transmigram para Marduk as 10% do seu poder. Olha, aí ele vai ficar um gigante, um deus gigantescamente poderoso, e a dívida da Bíblia com a Suméria vai fazer com que o Eliseu e Elias repitam algo semelhante. Tá? Para vocês verem que nada a ver com a reencarnação, transmigração. Então, finalmente, Eliseu recebe o manto e o cajado de Elias e vai para o céu. E Eliseu vê, portanto, como Elias tinha dito, se vires como eu serei levado, já tens as 2 partes do meu espírito. Gente, é importante isso. Abandona essa ideia da reencarnação. É a transmigração. Temos isso a partir da Suméria, depois aparece na Bíblia, e Thoth, meu mestre, me disse detalhadamente. Então, com essa transmigração dos poderes dos deuses maiores, os 300, ou chamados Anunnaki, os menores eram os Igigi, Marduk vai derrotar facilmente o dragão Tiamat, que é poderosíssima. É a mãe de todos os deuses do panteão sumério. Mas se rebela contra eles, decide retomar o poder, porque cada vez que envelheciam, não morriam, mas envelheciam, deixavam o trono para o seu sucessor. E assim, ela, que tinha começado tudo, junto com Apsu, seu esposo, agora, depois de Anshar, Kishar, e quem está no trono é Anu, com seus 3 filhos, que é Enlil, Enki e Ninuseg. Enki tem 3 nomes, Nudimudi, Ea, o Enki. Ea é que vai dar Ia e Yavé. Então, vemos aqui claramente a transmigração. Claro, que irá ser repetida na Bíblia semelhantemente. 2. Percebemos também que havia uma organização social honesta e hierarquicamente tão perfeita que respeitava na civilização sumeriana
vamos dizer assim, o dignitário, o detentor do cargo, ou seja, daquela dignidade, no caso, Anu, que é o rei dos deuses nesse episódio, e Marduk se torna centenas de vezes mais poderoso do que ele, mas jamais pensa em destronar o seu pai. Pai não, porque o pai de Marduk é Enki, mas vamos entender aqui a palavra paternidade no sentido de o ancestral próximo, né? Na verdade, seu avô. E Anshar, que é pai de Anu, é o bisavô de Marduk. Então, minha gente, perdemos isso. Hoje, a lei da força, da intriga, né? A política destruiu essa organização sagrada da hierarquia que concedia uma dignidade. Uma vez concedida uma dignidade, no caso, né, vem de Tiamat e Apsu para Mumu e a sua esposa, Namu, depois Anshar e Kishar, e depois vem Anu. O fato de Mumu nos leva a Mu, Lemúria, que eu disse, é sem dúvida nenhuma a pátria dos sumérios, porque está aí o nome Mumu, que é um dos deuses anteriores, antecedentes de Anu. Então, isso é notável, porque Anu continua só com seu poder, mas foi entronizado legitimamente, legalmente, com todas as cerimônias da época, e continua rei dos deuses, embora Marduk agora tenha centenas de vezes mais poder do que ele. Era, pois, uma rigorosa hierarquia que respeitava a dignidade, a autoridade legal, né, não querendo o poder, usurpar o poder dessa autoridade. Então, a lei era séria. A honestidade, né, é um sistema que persistiria na Umbanda hoje, né? Então, a Babalorixá jamais seria destituída pela Ekede, que é sua auxiliar. Estudei 5 anos, viu o assunto? Então vou falar disso aí. E sou membro do Colégio dos Magos Caldeus, então tenho tudo. Então veja, a Ekede é a segunda dignidade dentro da Umbanda. E a Babalaô, hoje já tem Babalaô masculino, né? Mas inicialmente só podia ser femininos. Então, esse caráter de respeito à autoridade legalmente constituída, que perdido fez do nosso mundo, né, uma selva onde a força supera o direito, ou seja, a força do direito cedeu ao direito da força. Isso, minha gente, não podia ser perdido. A Umbanda perdeu isso. Ela tinha a obrigação de manter essa organização. E nós, então, teríamos, entendeu? Uma política, tudo afetaria a sociedade. Por isso, a importância da Umbanda é imensa. É imensa. Contudo, a sociedade rebaixou achando que é a religião dos desclassificados. Por quê? Porque a preguiça, né, daqueles que foram conduzindo a tradição terminou fazendo com que o importante não fosse mantido, e não estudam. Hoje um Babalorixá ou uma Babalorixá não conhece esse livro e não conhece vários livros sobre Winston da Mata e Silva e sobre a Umbanda. Há uma literatura imensa. Bom, de qualquer maneira, culpamos, portanto, aqui cada um dos senhores Babalorixás. Eu fui considerado um, o Preto Velho me constituiu Babalorixá, depois dos 5 anos de estágio com ele. Então, jamais eu poderia
destituí-lo de ser o meu mestre dentro da Umbanda. Porque eu tenho a magia, por isso, sou um mago completo. Então tenho a magia da Umbanda também. E foi constituído pelo Preto Velho, pai José de Angola. E ele jamais eu jamais mostrei em vários pontos que eu tinha mais poder do que ele. Não vou contar isso aqui agora, porque já até disse em outros lugares, né? Mas jamais, né, segundo a lei da Umbanda, ele era um bandista, né? Então jamais eu poderia destituí-lo, porque eu consegui mais poder do que ele, já que eu tinha já as minhas capacidades esotéricas ou paranormais. Eu já era um esoterista bem destacado, bem experimentado, e aí esta maravilhosa organização política deixou de existir. Perdemos assim, graças à preguiça dos babalaôs, o que não poderia ser perdido, e que afetaria toda a sociedade, e nos daria um mundo. Vejam que importância tem essa religião, essa, sei lá o que, eu não considero religião, mas meu irmão considerava. Afetaria toda a sociedade. Como, fazendo um paralelo com a lenda de Arthur, né? Galahad era mais forte e mais poderoso do que Arthur, era o melhor lutador da Távola Redonda, mas jamais pensou em destituir Arthur. Então, é uma coisa semelhante. Inclusive, não é Galahad quem vai encontrar o Graal. A busca do Graal, que é exatamente essa organização, simbolizada no romance arturiano por o Graal, Então, Parsifal é quem encontra o Graal. E ao encontrá-lo, possui assim, como Marduk, todos os poderes da taça sagrada. Ou seja, encontrar o Graal, que era a taça sagrada, onde Jesus teria bebido, segundo a crença, não estou falando na crença de ninguém, tá? Porque aqui passamos para algo por semelhança. Era uma taça sagrada em que Jesus fez a última ceia e dava poderes anormais, inclusive a imortalidade, a quem encontrasse. Então vejam, o cavaleiro Galahad era o mais forte, o espadachim mais poderoso, mas jamais pensou em destituir Arthur. Mas não é ele quem encontra o Graal, que é quem vai dar poder total, vai divinizar o seu encontrador. É o seu escudeiro, Parsifal. E aí passa a ter mais poder do seu cavaleiro. Parsifal era apenas o ajudante de Galahad, ou seja, o pajem. Ele passa de pajem para cavaleiro exatamente para ir buscar o Graal. E se torna mais poderoso do que tanto Galahad quanto de Arthur. Mas a organização é a mesma. Fiz apenas aqui uma comparação, porque a similitude é muito grande. Perdemos o que não podia ser perdido. O rei continua sendo Arthur, embora Parsifal seja imortal e divino. Galahad jamais teria pensado em destituir Arthur, embora tivesse muito mais força e mais capacidade, até que a Dama do Lago dá a Arthur Excalibur. Aí, sim, é invencível. Então, isso é um sistema onde não havia contestação à autoridade legal, desde que ela fosse legal, porque havia honra, dignidade e o respeito à sagrada hierarquia, ou seja, aqueles que ocupavam o poder. Este é o privilégio da estrutura social que perdemos. Então estamos nessa merda que está aí, né? Corrupção, a luta pelo poder e é antigo. Depois haverá golpe de Estado, já logo pertinho, nos quais a matança do governante legal por um de seus generais mais fortes, como na Babilônia, em que Belteshazzar é sucessor de Nabucodonosor,
é seu neto, é traído pelo chefe do seu exército, que o mata e senta no trono. Né? E ela, a Belteshazzar, era filho da esposa do chefe do exército. Então, eram parentes. Aí, já perdemos aqui, ó, tá vendo? Na Babilônia, é verdadeiro, eu estou falando agora, não estou falando aqui de nada de romance, não, viu? Arthur é um romance, né? O combate de Marduk e Tiamat é uma epopeia, mas aqui não. Belteshazzar é neto de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o pai, por alguma razão, né, não exerce o poder, começa com ele, depois abandona e deixa ele porque não tem capacidade para isso. Ele é atraído pela magia do Colégio dos Caldeus e vai ser um mago e deixa a realeza. Abandona porque quer. E então Belteshazzar senta no trono. E Belteshazzar, então, filho do seu pai que abandonou a realeza e da sua mãe, né, que é filha de Nabucodonosor, é traído pelo chefe do seu exército, que é casado, que depois casa com uma irmã, outra irmã da mãe dele, ou seja, uma tia de Belteshazzar. Então veja, já acontece na Babilônia, que é a pátria da Umbanda. Então já começa a degenerescência. Mas até lá, a Umbanda continuará sendo aquilo que nós já dissemos até aqui, né? Mas depois degenera. Facilmente se vê hoje termos usados no episódio da luta de Marduk com Tiamat no terreiro da Umbanda. Por exemplo, a palavra vento. Marduk recebe o poder dos 7 ventos. Vento norte, vento sul, vento leste, vento oeste, vento do mal, Imhulu, que é um Mulu, né? E o 7º vento, que é o mais poderoso, que é Babaluaê. Quem não vai ver aí Obaluaê, que tem sua paredra que é a esposa, que é Inanna ou Nanã. Então, não temos a menor dúvida do que estamos passando para vocês. Passem a ter respeito e, senhores babalaôs e babalaorixás, sejam homens, sejam mulheres, tenham vergonha, estudem e retornem se for possível, até o possível, porque eu acho que a origem é impossível, o cristianismo degenerou, o budismo degenerou e tudo mais. De qualquer maneira, a palavra vento, no terreiro onde eu fiz o Cambaneiro Preto Velho, quando a entidade incorporava, ele perguntava: que vento você venta? Quer dizer, que espírito está aí? Porque a palavra vento, no acádico, passou para o hebraico e como a palavra ruá. E vai tanto significar vento como espírito. Isso hoje, na Bíblia, nós sabemos. Ruá HaKadosh, o Espírito Santo. Então vocês vejam quanta coisa a história da Umbanda vai nos trazer, e que eu tenho tudo de cabeça, mas não vou conseguir transmitir para vocês. Então a primeira palavra, vento, ainda usada hoje, vi várias vezes o Preto Velho dizer, quando havia uma incorporação, e ele desconfiava que era falsa, que era alguém fingindo, ele dizia: que vento você venta? E pela resposta ele sabia se a pessoa estava realmente incorporada ou não. Se era um espírito, ruá, no hebraico, que é vento e espírito, né? Ou se era animismo, que é uma pessoa que falsifica, talvez às vezes até pela vontade de ser médium. Então, na língua derivada do acádico sumério,
que é o hebraico, a palavra ruá tanto significa vento quanto espírito, né? E quando Jesus diz a Nicodemos, o vento venta onde quer, tu ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem para onde vai. Ele usa a palavra ruá. O vento venta onde quer, o espírito. Nicodemos entende como sendo o vento mesmo, a movimentação do ar. Tu ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, porque ele venta onde quer. Está falando de ruá. E aí a acepção para Nicodemos, que é quem está recebendo a lição do Mestre Jesus, é o vento mesmo, que é a acepção comum. Mas a acepção sagrada é espírito. O espírito se movimenta na mente daquele, no espírito, na alma daquele que ele quer. E você não sabe distinguir isso. E não sabe distinguir mesmo, porque ele depois dá um puxão de orelha e diz assim, tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Jesus diz, termina o diálogo com Nicodemos, dizendo, não é termina, mas dentro do diálogo, tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Então a Umbanda ainda está no Novo Testamento. Jesus Cristo se refere ao vento como ruá, que na verdade é o Espírito. Nicodemo não entende. E é um dos chefes, né, religiosos do Sinédrio. Então, assim nós vemos que a língua semítica, derivada do acádico sumério, os sumérios não são semitas, mas os acádicos são, os dois povos se juntam e vai dar os caldeus. Caldear significa misturar. Então, caldeu vai ser a grande civilização, Babilônia, a grande, que passa a ser para os judeus, né, o sinônimo do inferno, ou seja, de onde há todas as práticas maldosas, porque aí a magia vai ser deturpada. O xamanismo vai degenerar. O xamanismo passa a ser chamado magia, depois vai degenerar. Então, a palavra caldeu, que é exatamente a fusão dos sumérios e acádios, traz uma raça divina, que são os sumérios, que vem de Mu, Lemúria, eles vêm de lá, com os acádicos, que são semitas. E pela combinação dos acádios com os semitas, então surge um novo povo, que são os caldeus. Caldear quer dizer misturar. E por isso prevalece o termo hebraico ruá na língua de todos os povos semitas. E a língua dos acádicos é, portanto, a que nós vamos explorar aqui, porque os sumérios e os acádios terminam se fundindo e a Umbanda, então, dos sumérios passa para os acádios, os semitas. Então, Abraão, no final das contas, deveria conhecer bastante de Umbanda. Melquisedeque devia ser, né, um umbandista de primeira linha. Mas, na Bíblia, são chamados de profetas. Então, aí é uma questão de nomenclatura. Então, xamãs são chamados na Babilônia de magos e depois, na civilização semita, que é Acádia, vai se transformar na palavra profeta, o profetismo. Já Eliseu e Elias já usam esse termo. Não importa. O que importa é o que significa isto. O que é isto? Então, o acádico, então, é semita. E então, todos os povos semitas vão herdar essa língua, porque eles são mais numerosos que os sumérios, e impõem aos sumérios seus costumes, embora recebam em troca a ciência sumeriana, que é justamente a Umbanda. Então, é uma troca. Os acádios são mais fortes e impõem-se como reis, como vão ser guardas
do exército, e os sumérios então passam a ocupar um lugar secundário, porém continuam sendo os sacerdotes. Mais tarde vamos entrar mais nisso, porque a figura principal da Babilônia, que é a esfinge assíria, aquela que eu já mostrei muitas vezes a vocês, é de origem suméria, né? Que é cabeça de homem, corpo de leão, pata de touro e asa de águia. O caribu, que sou eu. Então, é o símbolo do umbandista completo, com a cabeça de homem, que pensa, com as asas de águia, que voa e pode levá-lo até o ser divino, com o peito de leão, a nobreza de sentimentos, a honestidade, a dignidade, que foi perdida, e as patas de touro, que é, não posso descurar do meu corpo, tenho que ter saúde, né? Senão, porque o corpo é exatamente o touro, e em todas as, vamos dizer assim, em todas os sistemas do ocultismo, o touro significa a força maior, vital, a força vital, né? Então, vamos recapitular. O vento do mal se chama Enmolu. Claro que é Omulu. E o sétimo vento, Babalu Aie. Ângela Maria cantou essa música porque na América Central os descendentes da Umbanda, né, ainda mantêm esse termo. Babalu, Babalu, Babalu Aie, Babalu Aie. Ângela Maria. Então, ontem. E é de onde? Da Babilônia, da Caldeia. Obaluaê vai ser nos terreiros de Umbanda. Ainda encontramos a sua pareda. Pareda é o termo clássico para a sua companheira, né, que será cultuada na Umbanda como Nanã. E aí Obaluaê passa a ser o chefe da falange dos pretos velhos e Nana a sua equivalente, portanto, a maior, né, a chefe do raio das pretas velhas. Olha só, quanta coisa um babalorixá teria que saber, né? Não sabem. Então, assim, não teremos a menor dúvida em afirmar que a Suméria é a pátria da Umbanda, mesmo que depois o caldeamento desse povo com os acádicos semitas aconteça. Aí os acádicos vão herdar a Umbanda dos sumérios e a fusão dos dois vai levá-la para os caldeus, que são muito conhecidos, porque Babilônia era a cidade maior, Nova York de 100 anos atrás ou 50 anos atrás. A grande cidade, Babilônia, a grande cidade, que o povo semita tinha horror, porque eles tinham costumes bem diferentes, já que eles conhecem só o judeu, o semita só conhecia o lado ruim. A Umbanda já tinha degenerado. Então eles passam a perceber, no cativeiro da Babilônia, que os costumes, né, a honra, nada disso existe. E eles passam a ter pavor. A palavra Babilônia, a grande, passa a ser a morada, né, dos demônios, né, da imoralidade, da pornografia, do povo que faz tudo aquilo contra Deus, contra a vontade de Deus, contra a lei divina. Entendeu? Então, a Suméria é a pátria da Umbanda. Está aqui a afirmação que nós fizemos, que será o título desse vídeo. Então, da Suméria passa para os acádicos, que são semitas, e a mistura leva a Umbanda para os caldeus. Mas
a Umbanda não é conclusivamente afro, como é o Candomblé, que retirou dela alguns elementos, sendo mais evidente o nome dos orixás. O Candomblé tinha suas raízes na antiga Índia, como prova a tentativa de Ravana, rainha e sacerdotisa africana, portanto negra, que quis matar Rama, sacerdote hindu, superdotado de poderes, príncipe sacerdote superior a ela, e aí vai haver uma luta, e essa luta está num livro chamado Ramayana, de Rama e Yana. Então, neste livro notável, que é um romance épico, mas mostra ainda como é que a África, que inicialmente pega os elementos da Índia e faz dali o candomblé, depois pega alguns elementos da caldeia e mistura, é que é afro. E nesse momento aqui que estamos falando, a sacerdotisa e rainha é Ravana. Mas ela pratica um tipo de magia negra, ou seja, ela vai se rebelar contra aquele povo, o colégio sacerdotal hindu, que foi quem deu, de onde ela tirou todo o conhecimento e de todo o povo africano tirou o seu conhecimento. Então, rainha negra e sacerdotisa se rebela contra o Rama, príncipe e sacerdote hindu. A ideia dela é matar Rama para ter os dois continentes, África e Índia. Então, rainha negra, não se esqueçam, a cor é negra. Os hindus têm uma pele meio bronzeada, mas o cabelo é liso. Então, por ser superdotado de poderes, ela não vai conseguir derrubá-lo. E aí, ele é superior a ela. E ele percebe, pela sua capacidade, que está para ser morto se ele não fizer alguma coisa. Ele então se organiza, faz um exército, e esse exército vai ser a revolução que ele vai fazer, porque a melhor defesa é o ataque. Então, aqueles africanos que estão na Índia para aprender os elementos que vão constituir o candomblé, que é de origem hindu, é do panteão hindu, está num livro chamado Ramayana. E aí, lá, curiosamente, sem aqui, a minha gente, pelo amor de Deus, tá? Sem preconceito. Os negros são descritos no combate como macacos. Então, o combate no Ramayana é entre homens, que são os hindus, e os macacos. Não é curioso isso? Porque é já o desprezo da elite hindu devido à ação de Ravana, que é uma maga negra, e aí eles vão dizer que os negros são macacos. E assim a luta de macacos contra a elite hindu que vai aparecer no Ramayana. E aí esse resíduo do desprezo da sociedade afro é que fez com que a Umbanda, considerada afro, caísse. E o candomblé é, na verdade, alguma coisa uma mistura de várias coisas, já que pegou elementos da Índia, elementos da caldeia e elementos depois dele próprio. Depois, a cada nação, cada estado da África, cada tribo, fez a sua própria religião, que se chama nação. Então, o candomblé é uma religião de nações. Então, o Gegé, o Nagô e outros. Então, até hoje, reside, embora a gente não queira admitir, e até existem leis que proíbem
o racismo. Mas é curioso que no Ramayana, o poeta Valmiki, que é quem escreve o poema, descreve os negros africanos como sendo macacos. Rama, então, libera a rebelião descrita no Ramayana. Note a raiz, Rama mais Yana. Yana tem uma aluna nossa que usa esse termo, né? Ela usa esse pseudônimo, né? Yana qualquer coisa. Eu acho que ela tem um canal e também fala sobre esses temas. Ocultismo, esoterismo. Então, final. Rama derrota Ravana fragorosamente. E aí a África começa a cair. Começa a cair porque, sem a ajuda da sociedade moralmente superior, odiada pelos hindus e pelos caldeus, a África vai chegar até onde chegou hoje. E o colégio sacerdotal africano passa a ser chamado de os magos negros. Negros porque eram negros, pela sua cor. O termo permanece, é o tema da aventura que divide o xamanismo, agora já com o nome de magia. Então, tanto na Babilônia há degenerescência, na Índia também vai haver, mas vai haver divisão agora, já não mais xamanismo, já vão chamar de magos. Eu sou membro do Colégio dos Magos Caldeus, tive a iniciação, vocês sabem disso, e nós temos agora, eu estou passando a minha iniciação para outros. Quem quiser, por favor, se inscreva. Aumentem a nossa egrégora. Mago branco e mago negro. Vamos fazer uma paradinha aqui e ler Tratado Elementar de Magia Prática de Papos, para vocês terem uma ideia do que é magia. Papos nos brinda com o Tratado Elementar de Magia Prática. Então, agora, esse livro é atual. Então, agora nós chamamos Mago. E o livro é de Editora Pensamento, São Paulo. Não diz aqui o ano da Direito Reservado. Não diz o ano. Então, está na praça. Pode comprar. Aí ele vai dizer agora o que é magia. Vamos dar uma olhadinha rápida, porque não dá para muito tempo, né? Teoria. Primeira parte. Selecionei alguns termos. Poucos. O que é magia? Ora, se quiserdes estudar magia, começai por compenetrar-vos de que tudo que vos rodeia, todas as coisas que atuam sobre os vossos sentidos psíquicos, o mundo visível e invisível, tudo isto não é senão traduções em uma linguagem tosca de leis e ideias que causam sensações ou sentimentos que são exatamente os espíritos, né, que o mago começa a sentir, né, o sensitivo, hoje chama paranormal. Então, o que nos deve interessar em um homem não são suas vestes, é o caráter. Então, aqui ele é o mago branco. O modo de agir deste homem, as roupas e a maneira de usá-las podem, quando muito, indicar a sua educação, mas não são mais do que reflexos de uma imagem social, não da sua natureza íntima. Tem um segundo parágrafo. Para ser mágico não é bastante saber mago, né? Mágico aqui é uma palavra insuficiente. Mágico é o prestidigitador. Para ser mago não é bastante saber teoricamente, estou falando da teoria, não é suficiente ter manuseado este ou aquele livro. Eu canso de dizer isso. Cultura livresca para mim é lixo. Necessário desenvolver um esforço próprio, pois que é dirigindo frequentemente os cavalos,
no terreiro, como é que se chama o médium? O cavalo. O espírito diz, meu cavalo. Está vendo? Cada vez vocês veem que a religião primitiva era Umbanda e os termos estão ainda em vários pontos do ocultismo. Então, pois que é frequentemente os cavalos, que é exatamente os médiums, cada vez mais fogosos para se tornar um perito no ofício. Veja, minha gente, cavalo, aqui, em magia. Ele se refere a um termo que a magia não usa, porque eu não sou um cavalo. Mas no terreiro de Umbanda, o médium é chamado o cavalo da entidade. Isso é papos, é de ontem. O que distingue a magia da ciência oculta em geral é que a primeira é uma ciência prática. A magia é uma ciência prática. Ao passo que o ocultismo é toda uma teoria, na qual ela é um capítulo, portanto. Entretanto, querer fazer magia sem conhecer o ocultismo é querer conduzir uma locomotiva sem ter passado por uma escola que lhe ensine isto, especial. O resultado é fácil de imaginar. Eu diria outra coisa. É querer entrar num avião sabendo apenas levantar voo, e aí vai ser tenebroso a volta, porque você não sabe aterrissar. Então, a magia é uma parte do ocultismo, né, e temos que sabê-la para poder ser magos. Portanto, a magia é uma ciência prática e aplicada. Antigamente, podia-se definir magia como a aplicação da vontade do homem sobre as forças naturais, pois as ciências físicas atuais reentravam em seu domínio e o estudante em magia aprendia a manejar o calor, a luz, a eletricidade e o magnetismo, conforme nos mostra a história do rabino Gedequiel, contemporâneo de São Luís, rei da França. Estamos terminando, tá? Mas era necessário fazer essa leitura. Só tem mais um pouquinho. Vocês terem uma ideia do que era a magia, e está falando da magia branca. Podemos então já definir a magia como ação consciente da vontade sobre a vida. Esta definição, porém, não está ainda completa no nosso entender. A vontade é uma força que se encontra em todos os seres humanos, mas bem poucos sabem usá-la convenientemente. Não existe, na maioria das escolas de ocultismo, a educação da vontade. Você vai ver, por exemplo, Elis Levi no seu tratado de magia prática, no tratado de alta magia, não fala da vontade. Aqui, Papos vai tratar da vontade. E no meu pequeno livro, que é Educação Pessoal, a primeira coisa é a educação da vontade. Então, aí a principal arma do mago é uma vontade poderosa, porque essa vontade vai controlar, né, a luz, a eletricidade e o magnetismo, a luz astral. Portanto, ao termo vontade, acrescentaremos, pois, o adjetivo exercitada, ou melhor, educada e aumentada. Por outro lado, a palavra vida, ou vida universal, presta-se a muitas interpretações e discussões. Seria melhor dizer que a magia lida com forças vivas, que a física comum não conhece. Ora, a palavra Umbanda quer dizer exatamente o verbo da vida. A Umbanda. Vamos falar disso depois. Agora, falar um pouquinho do Ramayana, tá? Para quem quiser ler o livro. Nessa obra, do Ramayana, peguei isso de uma editora, o autor Valmiki, o autor moderno, traduz a história antiga do príncipe Rama, escrita por um poeta conhecido como Valmiki, com toda a sua nobreza de espírito, mas também com intrigas fomentadas por Ravana, e
renúncias heróicas, batalhas ferozes, o triunfo do bem sobre o mal, ou seja, a magia branca vence a magia negra, com tamanha minúcia que faz com que esse grande épico indiano seja acessível ao leitor. Ramayana, clássico poema épico indiano, recontado hoje em prosa por William Buck, capa comum, edição padrão, 7 de abril de 2017. Quem quiser comprar, vai ler o Ramayana e vai ver a batalha dos hindus com os macacos. Na Caldeia, herdeira dos sumérios e acádios, onde se firma a Umbanda, a divisão é rigorosa entre magos brancos e magos negros, aqueles a favor da magia branca. Pois a palavra Umbanda tem duas raízes. Aum, que é o verbo sagrado, lembram? Na yoga, o Aum, ou Om, simplesmente, a palavra que cria, é o mantra preferido, em uso na yoga hoje, mas é a Umbanda. Então, ó, de novo, agora você vê em quantas ciências diferentes, né, a Umbanda se encontra. A Umbanda. O Aum, ou Om, é o mantra mais poderoso do yoga. Ciência que considera este termo a vibração original da palavra sagrada pronunciada pelo Criador no seu ato de criar, e Banda, que significa luz. Então, significa o verbo da luz. Veja só, sabiam disso? Umbanda significa o verbo da luz. Aum Banda. Aum é o verbo, ou seja, a palavra de Deus. E Banda, luz. Quem diria, né? Quem diria? Essa luz seria a luz astral, na sua forma utilizada da maneira correta, que ilumina a mente humana na Terra. Então, a Umbanda é, pois, segundo os mais abalizados autores, movimento maior deles, Winston da Mata e Silva, que escreve W.W. Mata e Silva, é autor desse livro e de outros que o Preto Velho me deu, e da vasta literatura. Leremos no nosso próximo vídeo alguns trechos dos estudiosos de origem anglo-saxã, alemães e ingleses, que foi quem mais se interessaram pela Umbanda. O que a Umbanda é. E veremos a realidade de tudo que acima dissemos. Por enquanto, é só. Então, minha gente, aqui foi só uma palhinha, porque não pudemos ir adiante. Mas tivemos que alongar muito o vídeo. Né? Tá um vídeo longo, mas não tem outro jeito. Então, vamos parar logo. Agradecemos a todos. Até o próximo.